Observamos, meus amados, porque tanto o livro de Jeremias quanto o livro de Lamentações, é assim muito bem dito, o tema desta palavra. Vamos observar, meus amados irmãos, que ali nós temos uma série de lamentos, uma série de choros. Somente no livro de Jeremias nós encontramos, meus amados, 15 choros, ou pelo menos 15 lamentos de Jeremias, sempre ali colocando uma carga emocional em cada texto, em cada palavra que ele vai ali descrevendo. Percebemos que Jeremias ele não chora ali à toa, porque quem sabe alguém poderia imaginar que Jeremias fosse insensível de coração, e mesmo que fosse, não seria esse o problema. Mas nós vamos observar também, meus amados, em cada linha, em cada texto, descrito e rodeando os capítulos de Jeremias, que ele chora por um motivo muito próprio, por uma característica específica. Ele chora pelo povo de Israel. E aqui nós vamos compreender, meus amados, antes de entrarmos no capítulo 18 propriamente dito, olhando para as características desse homem chamado de chorão, chamado muitas vezes aí de um homem sensível demais, olhando para uma situação que seja, alguém poderia dizer que Jeremias fosse alguém fraco de coração, mas observamos aqui que existe uma característica em Jeremias, e que todo profeta, muitas vezes esquecido no século 21, ele deseja almejar. Nós precisamos compreender, meus amados, que todo profeta da casa do Senhor, ele precisa ter essa característica. O que? Dominar bem as palavras, ser bom de oratória, saber se portar diante do público, ter a eloquência, ou como o latim vai dizer, a elegância de poder tratar com o público. Além disso, tirando as técnicas, perceberemos que Jeremias ele tem uma característica que todo profeta almeja. E quantos querem ser profetas do Senhor? Quantos querem ser boca de Deus na terra? Pois é, meu irmão, para ser boca de Deus na terra, para ser profeta do Senhor, você precisa compreender que todo profeta, ele sente o que Deus sente. Eu sei que glória a Deus foi engasgado para muitos agora, mas todo profeta, ele sente o que Deus sente. Jeremias, quando ele chora pelo povo, quando ele lamenta pelo povo, é Deus chorando pelo povo, é Deus se lamentando pelo povo. Estranhamos muitas vezes, pulando um pouco mais, mas indo para um outro exemplo, um Oséias da vida, Deus chegando para ele dizendo: casa com a prostituta chamada Gomer, e ao se casar com ela, deixe que ela continue nos atos de prostituição. E alguém olha para uma situação como essa e se aproxima de Oséias e vai dizer: Oséias, o que deu na tua cabeça? Tu casaste com uma prostituta, e além do mais, além de casar com ela, tu ainda permite que ela retorne para essa função, para esse trabalho, para essas práticas. E Oséias já na ponta da língua dizendo: assim estáis vós diante do Senhor como uma prostituta. Vocês estão casados com ele como nação de Israel, mas vocês continuam adulterando com a idolatria. Porque profeta, ele sente o que Deus sente, meus amados. E na comunidade onde Jeremias está inserido não é diferente. Olhando para o capítulo 18, observamos logo nos primeiros versículos a palavra do Senhor vindo a Jeremias dizendo: desce, levanta-te, vai até a casa do oleiro e farei-te ouvir as minhas palavras. Aqui nós vemos, meus amados, a disposição do profeta em obedecer à direção do Senhor. Deus poderia muito bem, ali mesmo no quarto ou na casa onde Jeremias está, chegar com ele e trazer uma nova visão, e trazer uma nova palavra. Nós sabemos que o livro de Jeremias, além de choros e lamentos, também está carregado de visões. Tem pelo menos 14 visões que o Senhor entrega a Jeremias. E essa poderia ser no capítulo 18 mais uma, mas o Senhor não faz isso. Ele vai dizer: levanta-te, Jeremias, desce à casa do oleiro, e lá na casa do oleiro eu farei você ouvir as minhas palavras. Disposição, levanta, desce, disposição para aprender, porque a casa do oleiro será minha sala de aula nessa noite. Jeremias desce, sai da sua casa, vai até a casa do oleiro, e aí chegamos no versículo de número 3. Desci à casa do oleiro, e eis que ele estava fazendo a sua obra sobre as rodas. Louvado seja Deus. Como o vaso que ele havia de fazer, ele quebrou na mão do oleiro. O vaso se quebrou e tornou a fazer dele outro vaso, conforme apareceu bem aos seus olhos fazer. Jeremias não interrompeu nada. Jeremias não chegou paralisando o trabalho, não. A Bíblia está dizendo bem claro: Jeremias chega na casa, o
o oleiro está trabalhando, o oleiro está fazendo, o oleiro está executando a sua tarefa. Quem sabe ali era uma encomenda, ou quem sabe ele mesmo estava fazendo para posteriormente vender o vaso, mas nós não vamos entrar aqui propriamente dito. Essas são o que nós chamamos na teologia de puras conjecturas. Mas o que nós sabemos do texto é que Jeremias desce, vai até a casa do oleiro, e chegando, o oleiro já está trabalhando, o oleiro já está fazendo, o oleiro já está ali na sua mesa, já está ali trabalhando, já está com a sua ferramenta, as rodas, como está dizendo aqui no texto. O barro já está sobre aquela roda, ele já está trabalhando. Só que no meio do versículo de número 4 vai dizendo que enquanto ele fazia o vaso, eis que o vaso se quebrou. O texto não está dizendo que veio o oleiro e colocou mais força nas mãos e quebrou o vaso. É isso que diz o texto? Não. O texto não diz que Jeremias chegou e aí, pela sua interrupção, atrapalhou o oleiro e o oleiro deixou o barro cair. Foi isso que aconteceu? Também não. Ele simplesmente diz que enquanto ele está fazendo o vaso, o barro se quebrou. Não foi Jeremias, não foi o oleiro, foi o vaso. O vaso se quebrou. Quem olha para uma cena como essa, um leigo no trabalho de argila, assim como eu, pode pensar: esse barro não presta, pega outro, joga fora, pega outra porção e começa o trabalho novamente. Mas o texto diz que por mais que o vaso, versículo de número 4, e por mais que ele se quebrou na mão do oleiro, tornou a fazer dele outro vaso. Ele não diz, pegou esse vaso, jogou fora, pegou outro barro e começou a fazer. Foi isso que aconteceu? Foi isso que aconteceu, irmão? Sim ou não? Mas por favor, fala para fora. Me ajuda aí, em nome de Jesus. Sim ou não? Não. Meus irmãos, muita gente pode olhar para uma cena como essa e pensar: mas eu aqui, esse barro aqui não presta, joga fora e começa outro, traz outro, um novo. Porque para nós, seres humanos, é muito mais fácil a gente começar algo novo do que a gente consertar o que está velho. Eu estou passando por perseguição no trabalho, pastor. Quer saber de uma coisa? Eu vou largar o emprego e vou para outro lugar. Como se fosse fácil arrumar emprego no Brasil, com mais de 14 milhões de desempregados. Eu estou passando por perseguição na igreja, pastor. Quer saber de uma coisa? Eu vou sair daqui e vou para outro lugar, para outra igreja. Porque é mais fácil eu começar algo novo do que eu consertar o velho. O relacionamento não está indo bem, o casamento não estão conversando legal. Quer saber de uma coisa? Eu vou arrumar outra. Porque é mais fácil eu começar um novo relacionamento do que tentar sentar aqui para conversar. O marido não está me ouvindo, quer saber? Eu vou arrumar outro. Porque é mais fácil começar um novo relacionamento do que sentar e tentar consertar o velho. Quando eu olho para uma cena como essa, a mente me lembra gerações anteriores, 1 Reis, capítulo de número 18. Elias desafia os profetas de Baal. E para contextualizar aqui o mais rápido possível, até porque nós temos tempo a cumprir, Elias chega com os profetas de Baal e vai dizer assim: meus irmãos, vamos logo decidir de uma vez por todas quem é Deus aqui. Se é Baal ou se é Jeová, façam o altar de Baal, construam o altar de Baal. Orem a Ele, façam que louvores, façam as suas orações, façam o seu culto a Ele. Eu vou fazer aquilo de Jeová, aquele que fizer cair fogo do céu e queimar o sacrifício que está sobre o altar, esse é Deus em Israel. E se for Baal? Se for Baal, eu me rendo, eu me entrego. Vocês fazem o que quiser comigo, me prendem, me matam, façam o que quiser. Agora, se for Jeová que fizer cair o fogo do céu, vocês vão ver. Combinado, eles começam, cantam, gritam, fazem o culto. Algumas traduções vão dizer que rasgam as suas vestes, passam o dia cantando. Nada de fazer Baal cair do fogo do céu. Aí chega Elias meio debochado. Eu sei que pentecostal é um pouco assim, e Elias é o profeta mais pentecostal de todos. Grita com eles: ei! Grita aí mais porque acha que Baal está dormindo.
1 Reis capítulo de número 18 vai dizer, e fica de dever de casa para os irmãos, que quando Elias se aproxima, a Bíblia vai dizer que aonde deveria existir um altar de Deus, ele chega. O altar está quebrado, as pedras ao redor estão sozinhas, um total estado de abandono. Elias tem duas opções. Opção número 1, fazer um altar novo. Opção número 2, reconstruir o velho. Mas reconstruir o velho dá trabalho. Refazer dá muito trabalho. É mais fácil fazer o novo do que consertar o velho. Na nossa casa é assim, pastor. Quebra uma geladeira, qual é a primeira coisa que chega aos nossos ouvidos? Meu irmão, é mais fácil tu comprar uma nova do que consertar, porque o preço do conserto é o preço de uma nova. Quem nunca ouviu isso? Seja na máquina de lavar, seja no celular, seja qual for o aparelho eletrônico que você usa. Porque na nossa mente é mais fácil a gente comprar algo novo do que sentar e tentar consertar o velho. Mas Elias aqui é totalmente diferente. E nada contra certos louvores, tá, meus irmãos? Porque acredito que para certas situações até funciona. Mas Deus, ele não quer fazer algo novo. Deus, ele quer pegar o que está quebrado e fazer de novo. Tem gente que já entendeu isso aqui nessa noite, eu preciso repetir isso para você. Deus, ele não quer pegar algo novo, porque se ele pega algo novo, ele está desprezando você, não. Ele quer pegar esse vaso quebrado, rachado, que ninguém dá nada, aleluia. Mas enquanto ainda está nas mãos do oleiro, vai ser um vaso de honra, louvado seja. Deus, ele não quer fazer algo novo. Ele quer pegar o que está abandonado, que está rachado, que está quebrado, solinho, abandonado, e ele quer fazer algo novo com as suas mãos, louvado seja. Aqui nós vemos também um processo que eu acredito que você, sendo aluno da escola dominical, observou muito bem com o seu professor, a qual ele fala sobre as fases da construção do vaso de barro. Uns vão colocar para 7, outros vão colocar para 8, outros vão colocar para 6. E eu não sei você, mas eu gosto muito de lista. E lista melhora a minha aprendizagem, a minha memorização. Então a gente olha pelo menos por 5 fases. A primeira é a fase da extração. A fase da extração é quando eu consigo retirar a porção do barro que eu preciso para poder levar até a casa do oleiro, para poder levar para a minha oficina. O oleiro, quando olha aquela porção de barro, ele pega aquilo e leva. E por que ele leva, Igor? Porque ele não vai começar a fazer o barro na terra. E assim foi nós quando o Senhor nos chamou, aleluia. Como Paulo vai dizer em Romanos capítulo de número 9, ele nos trouxe das trevas e nos levou para a sua maravilhosa luz. Porque quando se trata da chamada do Senhor, ele não faz vaso enquanto estamos na lama, aleluia. Ele nos extrai do mundo, do pecado, das mãos de Satanás, e agora nós estamos nas mãos dele. Para que depois que vem a extração, agora vem o que nós chamamos, ou o que os oleiros vão chamar, de um processo de curtimento, o que a gente também vai conhecer como a simples lavagem. Porque o barro, quando é retirado, ele não é perfeito, ele está bruto, ele está cheio das impurezas, as sujeiras que vêm da terra. E isso nós chamamos no processo teológico de salvação de regeneração. Porque quando o Senhor te extrai da terra, ele não quer que você seja do mesmo jeito, ele vai te moldando, ele vai te lavando primeiro. Nós somos lavados e remidos no sangue do Cordeiro. O próprio Salmo 51, verso 10, ele deixa isso bem claro. Cria em mim, ó Senhor Deus, um coração puro e renova em mim um espírito reto. Louvado seja Deus. Depois que ele nos extraiu, depois que ele lavou esse barro, tirou as impurezas, aí todo mundo vai pensar, agora a gente vai lá para a roda e vai ser processado. Não. Começa um processo, talvez um dos mais dolorosos, do barro, pisamento ou amassamento. Porque aqui acontece o que a gente chama de quebra de submissão. Porque quem sabe pode ter crente que pode olhar e pensar, mas eu sou crente, mas a minha boca não é. Eu sou crente, mas os meus braços não são. Eu
Eu sou crente, mas os meus pensamentos não são. Eu sou crente, mas as minhas redes sociais não são. Eu sou crente, mas lá no meu trabalho eu sou outro personagem. Eu sou crente, mas lá na minha faculdade eu sou outro personagem. Tem um amigo meu, pastor Ezequiel, ele chama isso de crente funcional. Você sabe o que é isso? Só funciona no culto. Parece um aparelho de rádio. Quando passa do lado para fora, desliga, muda a estação e está cantando outra coisa. Se transformou em outra coisa, está em outra programação, está em outra rede, está em outra sintonia. Mas eu creio que eu estou falando com uma igreja obediente nessa noite. Não despreze o momento, o processo de pisamento e amassamento. É Deus moldando você, é Deus quebrando a submissão, aleluia. É o Senhor nos quebrando para que a gente esteja de acordo e bem moldado com a sua vontade. Louvado seja Deus. Quantos me ouvem, digam amém? Amém. Aí nós vamos para o quarto processo. Depois que o Senhor nos extraiu, depois que Ele nos lavou, depois que Ele nos pisou e amassou, agora nós vamos para o que nós chamamos de processo de moldagem. Vamos lá para o aparelho, o goleiro se senta diante da roda e começa o processo. Molha as suas mãos, acrescenta mais um pouco de barro, vai segurando e vai colocando e vai se ajeitando. Uns barros são mais difíceis do que outros para poder se moldar. Tem barro que é difícil, tem barro que não quer ser moldado, tem barro que acha que só ali já é o suficiente para ele. Não, tá bom, para mim tá ótimo. Não, o Senhor continua te capacitando. O Senhor continua te capacitando, aleluia. Jeremias poderia muito bem, aleluia, lá no primeiro capítulo, lá na sua primeira lição da escola dominical, quando ele ouviu a voz do Senhor: Senhor, eu já entendi, Senhor, eu quero me converter, eu não quero mais saber dessa geração, mas me deixa aqui quietinho. Não, ele está dizendo: eu já te conhecia, eu te santifiquei e eu te dei as nações, agora vai, eu estou capacitando você. Como Paulo vai dizer para Timóteo na sua segunda carta, logo no capítulo 1, ei, lembre-se daquilo que você aprendeu com a vovó e aquilo que você aprendeu com a mamãe. A fé que te salvou, a fé que derramou sobre você uma santa vocação, uma graça derramada também, para que você lembre que um dia Jesus apareceu em carne e ele veio, pregou que é próximo o reino dos céus, para que você aprenda também que um dia ele também voltará e descerá, como diz 1 Tessalonicenses capítulo 4, a partir do verso 13 em diante, e ele descerá em voz de arcanjo, ao som do alarido. Os mortos ressuscitarão primeiro, e nós os que estamos vivos seremos transladados, arrebatados, e nos encontraremos aonde? Nas nuvens, nas nuvens, nas nuvens, nas nuvens. Aleluia. Glória a Deus. Só que no meio desse processo, como vai dizer o versículo de número 4, há situações em que aquele barro vai se quebrar nas mãos do outro. Assim como ser nós. A jornada feliz que nós tanto falamos, que nós todos pregamos, vai ter momento de percalço? Vai. Vai ter de luta? Vai. Não resumindo o Evangelho a uma mensagem triunfalista, até porque como ministro do Evangelho nós não podemos cometer esse equívoco de ensinar erroneamente a igreja. Vai ter luta, vai ter batalha, vai ter deserto, vai ter gigante, vai ter vale, vai ter muralha, seja qual for o nome que você está dando para o problema que você passa agora. Digo, mas eu não estarei isento de problemas. Uma vez um pregador disse que se você já nasceu, você já tem problema. Muitos a gente vai ter a curto, a médio e a longo prazo. Mas Igor, não tem solução para isso? O próprio Jesus já tinha avisado: no mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo, porque eu, o Senhor Jesus, o Nazareno, venci o mundo. Glória a Deus. Ele não está dizendo, e eu tenho certeza que no seu discipulado, que na sua célula,
Ninguém chegou para você dizendo: confesse Jesus e você vai ter um mar de rosas, só águas cristalinas sobre a sua embarcação. Ninguém falou isso. E se falou, corrijam. Ainda bem que você está numa conferência para você entender. O Senhor nunca disse que nós estaremos isentos de tempestade. Mas uma coisa Ele promete: eu vou estar no barco com você. E se eu estou no barco com você, vai ter tempestade, vai ter vento, vai ter chuva, mas eu te garanto que vai ter desembarque, eu te garanto que vai ter norte, eu te garanto que vai ter destino, eu te garanto que tem um final. Glória a Deus. Para chegarmos no quinto e último ponto, e alguém vai pensar: agora eu vou para a vitrine. Não. Agora nós vamos para o quinto e último processo, que é o processo de cozinhar. De novo, glória a Deus por cascada. O Senhor nos extrai para lavar das nossas impurezas, nos pisa, nos amassa, nos leva até a roda para moldar o vaso. Depois que o vaso está do jeito que o oleiro quer, não que o barro quer. Porque tem gente, ou tem barro, que quer assumir o lugar do oleiro. Você acredita nisso? Tem barro que assume o lugar do oleiro. Não, mas eu não quero assim, eu quero ser feito assim. Mas tu está me fazendo muito gordinho, eu quero ficar mais alto. Mas tu está me fazendo muito certo, mas eu quero ser servido. Mas tu está me fazendo muito isso, eu quero ser aquilo. Seja um vaso de honra nas mãos do oleiro. Que se cumpra em nossa vida a sua boa, perfeita e agradável vontade. Para que depois que esteja pronto, Ele nos pegue e nos leve para o fogo. Para nós passarmos por uma prova de fogo. Fiquem bem.